A minha alegria hoje é muito grande porque eu venho falar de um livro que foi a minha melhor leitura do ano até agora e já entra aí para a lista dos melhores livros que eu li na vida. Um livro que transforma você, o qual você não consegue desler depois que você entra em contato com essas considerações que o Marshall Berman faz, você não consegue ver as coisas do mesmo modo. Aqui neste livro nós temos a reunião daquilo que eu mais gosto, ou seja, um ensaio abrangente, muito inteligente, um longo raciocínio do começo ao fim sobre temas da cultura, das artes, da literatura, da história e principalmente da vida. De modo que quando você está aqui acompanhando o Marshall Berman, analisando uma obra literária, você não está fazendo apenas um exercício intelectual, mas você está ao mesmo tempo pensando sobre sua própria vida. É impressionante. E pensando sobre a vida em termos muito consequentes e muito sérios. É aquele tipo de livro também que prova para nós que gostamos da literatura, como a literatura é não só espelho, como também oráculo da sociedade. Ela meio que prediz muito do que vai acontecer depois e ajuda a formar o mundo que ela deseja que aconteça na sequência. E do que fala este livro, afinal de contas? Aqui o Marshall Berman vai analisar a modernidade. Ele vai analisar a modernidade sob o ponto de vista de uma cultura, de algo que move a vida, de algo que nos abrange, que nos diz respeito, não só no sentido modernidade de obras literárias ou artísticas modernistas ou de teorias sobre o que é o moderno. Ele vai analisar esse movimento mais amplo da história, que começa aqui na datação dele ali no século XVI. Ele vai acompanhando os desenvolvimentos desse movimento, principalmente ali entre os séculos XVIII e XX e XXI. Apesar de o livro ser de 82, podemos dizer que ele também diz respeito ao século XXI. E ele vai analisar o que é exatamente este ser moderno, este período histórico que nós vivemos e como que houve variações nessa modernidade, como no curso de tantos anos foram se estabelecendo tradições e de como a nossa modernidade atual é uma modernidade que está rompida com várias das principais tradições da modernidade que foram se instaurando. E que esse rompimento pode ser prejudicial porque nos desconecta de uma das fontes de força do que é ser moderno. Obviamente que nesse meio tempo o Marshall Berman ele vai analisar várias obras literárias, ou seja, ele vai analisar o modernismo. E nesse modernismo, nas obras e manifestações artísticas que foram tendo diálogo com o modernismo, ele vai traçar paralelos entre a história, entre o que de fato aconteceu e acontece, e a modernidade. E ele começa definindo um pouco o que seja essa modernidade, dizendo que a modernidade é esse modo de vida, esse modo de ver e pensar o mundo, de agir nele, em que nada é permanente, em que tudo está em constante evolução, em que o ponto pacífico de hoje vai se tornar a controvérsia de amanhã e o ponto superado de depois de amanhã, em que nunca estamos confortáveis. Essa é uma consideração que tem um cunho um pouco mais geral e abstrato, mas basta a gente pensar na nossa própria vida, e isso vai ter muito a ver com o que ele vai explicar aqui, para a gente perceber como que essa modernidade funciona em nós mesmos. Funciona em nós mesmos principalmente pelo viés do autodesenvolvimento. Quantos de nós não estamos o tempo todo nos fazendo perguntas, colocando questionamentos e inquietações a respeito do que devemos ou não fazer na vida? Nós pensamos, por exemplo, se devemos mudar de emprego, se devemos ou não nos engajarmos em um relacionamento, se devemos ou não sair da famosa zona de conforto, se devemos, sei lá, empreender, abrir um negócio ou continuar trabalhando na iniciativa privada ou prestar um concurso público, se devemos, por exemplo, fazer uma pós-graduação, escrever um livro, começar a divulgar nosso trabalho nas redes sociais, se devemos perder ou não peso, se devemos nos preocupar ou não com o envelhecimento.
Todas essas são questões que nos deixam inquietos e que nos colocam num movimento de perpétua transformação, em que logo que atingimos um ponto, queremos avançar e subverter esse ponto e atingir um outro. Isso tudo tem a ver com um movimento mais geral da história e da sociedade, identificado pelo Marshall Berman como a modernidade. Ao mesmo tempo que essa modernidade traz tanta inquietação, traz tanta mudança em movimento, justamente por conta disso, ela também traz possibilidades, porque ela é o contrário da estagnação e, portanto, ela abre mundos novos, ela amplia horizontes, ela cria muitas coisas que não existiam antes, ela reorganiza os elementos de modo que eles sejam mais eficientes, por exemplo, num determinado contexto. Então, essa modernidade que é ao mesmo tempo incômodo e possibilidade e potência é o movimento que o Marshall Berman vai acompanhar aqui. E ele vai querer dizer justamente que existe uma dissociação no momento atual em que nós vivemos tudo isso, em que isso faz parte do nosso cotidiano, mas nós não temos uma consciência disso e, portanto, esse incômodo que a modernidade traz tende a pesar demais e ser apenas incômodo que provoca uma reação que quer acabar com ele. Sendo que acabar com ele não será possível. É preciso conviver com ele e entender a sua potencialidade. Pois é, o Marshall Berman fala sobre isso e depois ele vai começar a exemplificar, a desenvolver o seu argumento do que seja o moderno, falando sobre várias obras literárias. Ele vai falar principalmente sobre o Fausto de Goethe, ele vai falar de alguns poemas em prosa do Baudelaire, ele vai falar de obras muito significativas para a cultura russa, como os romances de Dostoiévski, O Cavaleiro de Bronze do Pushkin, ele vai falar também da poesia de Mandelstam, entre outros. Por fim, ele vai falar também de algumas manifestações no urbanismo de Nova York, e ele vai falar sobre o urbanismo porque, ao falar sobre a literatura, ele vai olhar muito para a cidade, a configuração do urbano, porque a modernidade é muito constituída nessa seara e existe um imbricamento muito grande entre a cidade, a nova cidade e a própria literatura e o plano mais geral das coisas. É aqui que existe, por exemplo, a interseção entre essa modernidade como movimento histórico e o modernismo como manifestação artística, como algo mais consciente que produz algo a partir dessa consciência. Antes de começar a falar um pouco mais sobre as análises literárias e modernas que o Marshall Berman faz, é preciso ter um plano mais geral das coisas no sentido das divisões que ele traça para a modernidade. Segundo Marshall Berman, existe um primeiro momento da modernidade que vai ali do século XVI ao século XVIII, em que o mundo está se movimentando, em que muita coisa está mudando, mas as pessoas ainda não têm muita consciência disso. Elas estão vivendo, os acontecimentos estão influenciando a sua vida prática, mas não existe essa consciência de que se vivemos num mundo moderno, de que este mundo segue determinado curso e vai para determinada direção, e nós então agora somos homens e mulheres novos. Não. As pessoas estão mais vivendo do que pensando sobre isso. É um momento em que existe um grande êxodo rural, em que as cidades vão se abrindo como possibilidades para quem estava no campo. E quando a pessoa sai do campo e vai para a cidade, existe uma grande descoberta de novos modos de vida, de novos gostos, de novas preferências. É um período em que se descobrem muitas novas preferências. Por exemplo, exemplificando, este é um exemplo meu. É um período em que, sei lá, vários produtos do Novo Mundo chegam à Europa, produtos desconhecidos, e caem no gosto dos europeus. Eles passam a descobrir novas possibilidades de vida, novas preferências. É um período que, para o Marshall Berman, está muito associado ao Rousseau. O Rousseau seria o grande escritor e pensador desse primeiro período. Já no século XIX,
nós temos uma consciência maior do que é o ser moderno. É como se as pessoas estivessem muito cientes de que elas vivem um período revolucionário, de que nada que está posto estará posto por muito tempo, de que as coisas estão tendo um outro curso, a humanidade ruma numa nova direção. É um período também de grandes projetos, de grandes ideias e ideais utópicos, em que a ciência promete muitas coisas, muitas pessoas creem na ciência. E é um período em que várias contradições da modernidade vão sendo identificadas. O Marshall Berman identifica os principais pensadores desse período como sendo o Marx e o Nietzsche. O Marx no sentido de perceber como o homem vai transformando a natureza, vai se apropriando dos elementos materiais e vai dominando eles no sentido da produção, da construção de um mundo novo. Mas, ao mesmo tempo, é como se, na medida em que o homem imbui esses elementos materiais de uma certa humanidade, na medida em que os ordena, os elementos materiais se vingassem e começassem a estupidificar o homem, a torná-lo como a matéria inerte. É o período, por exemplo, em que o trabalhador vai sendo alienado ali na produção de vários modos de vida e da percepção do todo, de como aquilo funciona e para onde aquilo vai. O Nietzsche, de sua parte, vai perceber nessa sociedade também uma outra contradição, que é um grande vazio de valores. Os valores antigos eles já não estão se sustentando mais e valores novos emergem ou não, ou é um período também em que não tem valores novos postos. Mas justamente esse vazio é um grande espaço aberto para novas possibilidades, para novas ideias e novos valores. Então são pensadores que vão perceber as contradições dessa modernidade e como essa modernidade ela age justamente nessas e a partir dessas contradições. Já o século XX, e este é bem importante na análise do Marshall Berman, porque é o século a partir do qual ele escreve o livro, é um período em que a modernidade, enfim, venceu, já está por toda parte, permeia todas as nossas vidas, todas as nossas visões, tudo está permeado por ela, Ocidente e Oriente. Porém, aqui existe uma dissociação de discursos, de grupos, de ideias, porque as pessoas já não têm mais aquele ideal do moderno, elas já não estão reunidas em torno de uma mesma esperança de que aquele moderno vai levá-las a determinado lugar. É um período um pouco mais assim desesperançado, em que as pessoas estão subdivididas em vários grupos que não estão dialogando entre si, cada um com a sua visão, e não existe essa possibilidade de reunião delas em torno de um ideal único ou de alguns ideais principais de modernidade. Então, existe uma dissociação da modernidade enquanto experiência vivida e inescapável e modernismo enquanto pensar sobre e ter esperanças com a modernidade. É um período em que ele identifica, por exemplo, movimentos de direita em que existe uma visão neoolímpica, ele diz, em que as pessoas ficam muito horrorizadas com aquele caos da modernidade e querem se afastar, como que se protegendo num monte elevado, o Monte Olimpo. Ele identifica, por exemplo, Max Weber fazendo isso, ele identifica escritores como Ezra Pound, como T.S. Eliot seguindo esse movimento. Mas do lado da esquerda também tem algo parecido, na medida em que pensadores como Marcuse, como Foucault, veem certas manipulações do povo, certas manipulações da sociedade e descrevem uma sociedade muito automatizada, muito dominada. É como se o povo ali não encerrasse mais contradições, mas fosse apenas uma massa inerte e manipulada. E na medida em que ele também não tem contradições, que ele é só manipulado, ele não tem as potencialidades que a modernidade traz. Então, é um período em que essa modernidade ela só traz a parte ruim, não traz a parte boa das novas possibilidades da criação. Já nos anos 60, por exemplo, ele identifica ali todo aquele turbilhão social que acontecia, respostas também um pouco negativas à modernidade. Existe, por exemplo, nos abstracionistas, naqueles movimentos minimalistas que encaram a modernidade sob essa perspectiva,
uma espécie de ausência, eles querem estar num mundo à parte para não se contaminar, assim como os direitistas lá do Max Weber. Existe, por exemplo, o movimento que quer ser crítico demais à modernidade, mas em que não se propõe nada novo, não se propõe o que colocar no lugar do vazio que vai ficar. Então ele é um movimento de negação apenas, e nega também a criação que a modernidade poderia dar. Existe, ele identifica também um certo movimento pop que é mais aberto à modernidade, mas ele também tem limitações, ele é um pouco ingênuo. Pensemos nos hippies. Os hippies querem criar uma sociedade alternativa. Essa sociedade alternativa, ela é algo fora da modernidade um pouco. Ela não é um trabalho dentro da própria modernidade. Então é a partir desse momento de certa desesperança que o Marshall Berman vai escrever. E muito dessas ideias, desse plano mais geral das coisas, o Marshall Berman identifica todo esse desenvolvimento de forma magistral na grande obra do Goethe, que é Fausto. Impressionante como Fausto, lido sob a chave que o Marshall Berman propõe, se torna assim uma profecia dos anos seguintes à sua publicação. O Fausto do Goethe é um livro que está na transição entre aquela primeira e aquela segunda fases da modernidade. O Goethe nasce em 1749, começa a escrever o Fausto com 21 anos e só vai terminar quando já tem mais de 80, ali no século XIX. Então o livro é também uma testemunha de todas as mudanças e do caminho que a humanidade estava tomando. Qual que é a grande história, em resumo, do Fausto? Primeiro a gente tem o Pacto Fáustico. O Pacto Fáustico é um tema muito comum na literatura, em que alguém ambicioso, querendo atingir determinado patamar de conhecimento ou de possibilidade de ação e poder, faz um pacto com o demônio, consegue aqueles benefícios, mas em troca perde sua alma ou tem que pagar um preço muito alto. Este é um tema tradicional que o Fausto do Goethe vai trabalhar a seu próprio modo. Nós temos aqui, a princípio, um intelectual. Um intelectual, o Dr. Fausto, que conheceu muito, que estudou muito, que ficou encerrado em seu gabinete por muitos anos estudando as coisas, mas não influenciando a humanidade ao redor. Ou seja, nele, o intelecto, o pensamento estava dissociado da ação. E ele ficava um pouco constrangido ali nesse mundo em que vivia, porque ele percebia ao seu redor uma sociedade muito estagnada, que não prometia muitas mudanças, ao mesmo tempo que ele, mentalmente, testemunhava tantas possibilidades de mudança, ainda que em teoria. Ou seja, o interior do Fausto era muito mais agitado que a sociedade em torno. E essa contradição dele, desse pensamento que não se transforma em ação, vai ser solucionada, digamos assim, vai chegar a uma via de solução por conta do Mefistófeles, que seria essa figura do diabo ou do demônio, que aparece para ele, propondo toda uma visão de mundo e possibilidades de ação, de levar aquelas ideias ao mundo dos fatos. E aqui, como Marshall Berman bem assinala, nós vamos ter no Fausto do Goethe principalmente história do desenvolvimento, porque o Fausto ele vai principalmente partir do seu autodesenvolvimento para desenvolver a sociedade e a humanidade e com isso elevar o próprio autodesenvolvimento a outros patamares. Então, por uma visão que o Mefistófeles fornece a ele, ele começa a agir no mundo, a transformar as suas ideias em ação. E o Fausto ele tem ideias muito grandiosas do que possa ser feito. Ele começa primeiro mudando o seu pequeno mundo, que é o mundo ao redor, o mundo mais doméstico, das relações amorosas, dos prazeres, do entorno mais imediato. E depois ele passa para o mundo maior, o mundo das grandes ideias, da política, da nação, do mundo, da natureza. Então ele vai progressivamente agindo sobre o mundo. E o Fausto identifica nesse processo, por exemplo, que o homem vinha guardando com a natureza uma relação de extrema passividade e uma relação, digamos assim, acrítica, na medida em que testemunhava uma natureza que lhe causava muitos dissabores, que lhe propunha muitos desafios,
ao mesmo tempo que via nela uma grande força que se perdia nela mesma, que não era canalizada. Olhando para o mar, por exemplo, o Fausto conseguia ver a potência das ondas quebrando-se umas contra as outras, dos ventos, de como aquilo era energético, mas aquela energia, ela se esvaía ali em si mesma. Ela não era canalizada para um propósito mais específico e construtivo. Ora, se ele estava vivendo numa sociedade estagnada, cheia de carências, em que tanto era preciso fazer, mas faltavam recursos, talvez. Olhar para essa natureza, para essa energia desperdiçada, era olhar para um potencial a ser canalizado em prol da humanidade. Então, no projeto do Fausto, ele começa a manipular os elementos ao seu redor, os elementos materiais, e começa a canalizá-los em favor da humanidade. E essa questão da energia é a questão da energia não só da natureza, como também do homem. Ou seja, o homem tem uma disposição, ele trabalha, mas esse trabalho ele pode ser ordenado de um tal modo que muito mais será feito. Ele pode ser racionalizado, sistematizado. Não vai ficar cada um trabalhando no seu próprio negócio, por exemplo, de forma desconexa nas relações entre si. Esse trabalho pode ser coordenado e atingir resultados muito maiores. Então, o Fausto também começa a fazer isso nos seus empreendimentos. Acho que essa é uma palavra que cabe muito bem aqui. Então ele vai manipulando a natureza, canalizando as energias humanas de uma forma mais eficiente, e ele vai rompendo fronteiras nesse processo. As fronteiras do campo, da cidade, das nações, as fronteiras naturais que eram estabelecidas, o mar bravio vai se tornar um mar que pode gerar, por exemplo, energia para o homem, que pode ser dominado. As fronteiras mais amplas do dia e da noite, afinal de contas, o trabalho também pode ser sistematizado de um modo em que a noite é também produtiva, e assim ele vai instaurando um mundo novo. Mas nesse processo ele percebe que esse mundo novo lhe custa muitos outros mundos que vão desaparecendo. E nesses mundos, pessoas, inclusive pessoas queridas ou pessoas que conseguem causar nele certa comoção. Então, o Fausto vai de desenvolvimento em desenvolvimento e percebendo que nesse ato criativo, que em última análise pode até transformar a vida humana de modo positivo, sempre haverá uma face, uma sombra negativa, uma destruição. O grande ensinamento dado ao Fausto, a grande percepção, é a de que não é possível criar sem destruir, de que não é possível criar e encerrar a criação por ali. O que foi criado hoje será destruído amanhã e assim sucessivamente, sem parar. Uau! Como não ver nisso a própria história da modernidade, tal como ela se manifestava ao tempo do Goethe e como principalmente ela passou a se manifestar depois e cada vez mais até os nossos dias. Lógico, todos esses temas, Fausto percebendo os mundos que se perdem, vão sendo tematizados no livro de forma dramática, digamos assim. Estou apenas fazendo um resumo em termos de ideias da narrativa. Mas é impressionante acompanharmos todo o raciocínio do Marshall Berman e de como ele consegue enxergar, e de fato parece ser assim, no Fausto, essa fábula, essa alegoria, esse resumo de tudo que nós vivemos e de todas as nossas inquietações. É como se o grande ensinamento dado do Mefistófeles para o Fausto fosse o de que nessa caixa onde estão escondidas as possibilidades da criação e do desenvolvimento, também estão escondidos vários outros demônios e mazelas. E é impossível abrir a caixa sem libertar todas essas potências, boas e ruins. Então existe também aqui um eco cósmico, e o cenário em que o Mefistófeles está envolvido favorece muito essa leitura. Será que na humanidade nós só conseguimos criar destruindo? Porque o Mefistófeles propõe isso para o Fausto até a partir da própria criação divina. A própria criação divina já encerraria essa contradição original.
Será que é possível escapar disso? Mas aqui o Fausto também coloca o incômodo. Afinal de contas, continuar como estava, naquele mundo estagnado, que também oprimia os seus integrantes de outros modos, não era possível. Então, só essa criação destruidora é a via a ser seguida ou não? Essa é a contradição, o paradoxo, o grande ponto de interrogação deixado pelo Fausto de Goethe. Ou mais do que isso, mais do que uma pergunta, uma radiografia de como as coisas estão funcionando. Para se criar, está se destruindo e parece não haver alternativas. Saindo do Fausto do Goethe, cuja leitura pelo Marshall Berman é muito mais rica do que esse resumo que eu fiz, o Marshall Berman vai analisar muito disso no poeta Baudelaire, que ali no século XIX constitui um ponto de transição entre a arte clássica, entre um mundo antigo, entre um mundo tradicional e a arte moderna, um novo modo de viver e de estar no mundo. O Baudelaire, ele vive, ele encarna, ele consubstancia na sua obra todas essas contradições e passagem, e ele é sobretudo afetado pelo elemento material em volta dele, qual seja a cidade de Paris. O momento em que vive e escreve o Baudelaire é o momento em que a cidade de Paris é reformada. Nós passamos de uma cidade medieval, cheia de vielas, cheia de lugares escondidos, toda tortuosa, para uma cidade com bulevares, uma cidade mais geométrica, com horizontes ampliados, mais arejada, mais limpa, em que, por conta desse arejamento, desse horizonte ampliado, também as contradições da cidade não conseguem mais ser escondidas e ganham a luz do dia. E o Baudelaire vai justamente tematizar isso na sua poesia, seja nas Flores do Mal, seja também nos poemas em prosa O Spleen de Paris. E ele vai ajudar a fazer a arte avançar olhando para a cidade, olhando para essa velocidade com que as coisas acontecem, para esse turbilhão em que tantos elementos díspares se misturam. Afinal de contas, a arte até aquele momento, ela era as belas artes, ela era as belas letras, ela era uma arte canônica no sentido de seguir regras muito determinadas, de tender ao sublime, de tender aos temas mitológicos, elevados, religiosos, a uma ideia de belo muito fechada. Uma ideia de belo muito incompatível com a realidade, por exemplo, de uma cidade como Paris, em que as pessoas estão em movimento, em que o sublime e o grotesco estão se encontrando nos bulevares. E nessa ideia também de modernidade existe uma transitoriedade, afinal, tudo está sempre mudando. E a arte, até então, procurava se ancorar em coisas mais estáveis, em ideias mais perenes, mais universais, imutáveis, eternas. Então, é possível fazer arte a partir desse passageiro, desse transitório que é próprio da modernidade? O Baudelaire, em seus escritos, por exemplo, em O Pintor da Vida Moderna, vai dizer que sim. E vai propor, então, essa visão de mundo que vai ser tão fértil para as artes, para a própria arte dele e para a arte que vai se seguir. Ele entende que é possível captar justamente na historicidade, na transitoriedade, aquele elemento dela que é mais perene e, portanto, relevante e que se conecta, que conversa, portanto, com aqueles ideais mais clássicos, com aquelas ideias de belo, de verdadeiro, de bom, mais perenes da arte e da filosofia antigas. Então ele vai ver a potencialidade do transitório de revelar facetas do eterno, digamos assim, grosso modo. Nessa própria formulação que eu faço já existe essa transição, porque o Baudelaire ele não abdica completamente do modo antigo de ver as coisas, por isso formula as coisas desse modo. E nessa cidade em que esses bulevares permitem que as pessoas transitem, ele vai flagrar o que o Marshall Berman chama de momentos inaugurais da modernidade. Aqui, por exemplo, num poema em prosa chamado Os Olhos dos Pobres, o Baudelaire vai tematizar isso olhando para um casal que naqueles bulevares consegue viver cenas românticas muito icônicas,
porque eles também são essas ruas iluminadas, são os cafés, são a possibilidade de conforto, distração, contemplação e encontros amorosos que esse cenário proporciona, a Paris romântica, digamos assim, que todos nós conhecemos. Mas ao mesmo tempo, enquanto o casal vive essa cena romântica, ele vai poder identificar ao seu redor vários pobres, mendigos, que talvez na cidade anterior ficassem escondidos, ele não os encontrasse. Ao mesmo tempo, então, que ele está naquele idílio, ele é confrontado com essa realidade social incompatível e que clama por uma resposta. Muito da arte moderna vai ser estar nesse turbilhão em que o idílico e a interrogação dos problemas vão conviver e vão ter que ser arranjadas, coordenadas de algum modo nessa obra de arte que se cria. E esses bulevares é também uma coisa muito importante de se notar, e isso faz muito parte do raciocínio do Marshall Berman. Existe toda uma ideia de encontros de possibilidades em aberto. Porque ali as pessoas estão num caos urbano em que todo mundo caminha pelos bulevares, em que os veículos começam a transitar pelos bulevares, em que é arriscado estar nesses bulevares, porque você pode ser atropelado por um desses veículos. Mas ali também é o lugar do encontro, da descoberta do novo, da conexão entre elementos diferentes que antes estavam apartados. Nesse bulevar, segundo a visão muito própria do Marshall Berman, está justamente a potência da modernidade, ou seja, um mundo de perigo, de inquietação, de desconforto, de mudança, mas de possibilidades, de conexão, de criação, de novidades que não existiam antes. E aí o Marshall Berman vai avançar na sua argumentação, passando a analisar o que aconteceu no século XX, porque essa é justamente uma potencialidade que o século XX perdeu. Porque o século XX, ele pega este homem que estava transitando pelo Boulevard e que no Boulevard conseguia pensar a respeito das máquinas, a respeito do mundo, que estava confrontado com elas, e reduz essa equação a um mundo em que só as máquinas, o homem, máquina, veículo, está transitando. E em que todos esses encontros potenciais que o Boulevard proporcionava passam a ser compartimentados, os segmentos estão compartimentados e já não se encontram mais. O exemplo extremo disso, né, o extremo oposto do Boulevard, são as rodovias. Nas rodovias não transitam pedestres, pedestres não podem se encontrar ali, transitam apenas homens encapsulados em seus veículos que não vão se encontrar uns com os outros na rodovia, está cada um na sua unidade. Se encontrarem, vão provavelmente baterem um contra o outro, vai ser um desastre. E esse modelo em que está cada um encapsulado na sua própria unidade vai se reproduzindo em outras esferas da cidade. É a cidade dos prédios, dos condomínios, das guaritas, das grades, em que já não há mais esse contato. E muitas vezes esse urbanismo e essa arquitetura foram construídos justamente partindo de ideias modernas, de ideias modernistas. Mas é um modernismo que leva a esse ponto de contradição, porque ele justamente procura uma pacificação e uma purificação que são o contrário, justamente, da potencialidade da modernidade. A modernidade, essa é uma tese muito importante para o Marshall Berman, ela exige esse encontro, ela exige esse desconforto constante, ela exige esse caos. Então, por exemplo, um condomínio norte-americano completamente pacífico e ordenado, ele pode até ter sido construído sob ideais urbanísticos modernistas, mas ele produz como resultado o contrário do moderno e impede justamente os desenvolvimentos próprios do moderno. Nesse sentido, ele vai falar muito a respeito de uma teórica norte-americana que vai escrever um livro muito célebre, que é A Vida e a Morte das Grandes Cidades. O Marshall Berman não vai se limitar a estudar
o Fausto, o Baudelaire, falar um pouco sobre o Marx, porque ele vai identificar no Marx aquilo que o Marx teria de modernista mais do que de moderno, ou seja, ele vai identificar certas ideias com potenciais mais literários e abrangentes no Marx e que permeariam a poesia e as obras de arte que vieram depois, inclusive o Baudelaire. Tem um poema em prosa aqui do Splin de Paris, intitulado A Perda da Auréola, que tem muito a ver com o conceito de halo que é proposto pelo Marx quando ele está escrevendo o Manifesto do Partido Comunista. Então, o Marx é usado aqui nesse sentido de identificar as contradições da modernidade e de também ser visto como um modernista mais do que um pensador moderno, ou seja, alguém que também está ligado à modernidade como espírito mais do que à modernidade como matéria. Aqui nós falamos do Fausto, falamos da Europa do Baudelaire, mas falamos sobretudo de nações mais desenvolvidas. E como é o modernismo em um lugar subdesenvolvido, no terceiro mundo, na América Latina, ou melhor, antes dela, na Rússia do século XIX, em que havia quase que um sistema feudal ainda vigente. Esse é um trecho muito grandioso do livro do Marshall Berman, que vai analisar a cultura russa sob a perspectiva da cidade de São Petersburgo. São Petersburgo como um fenômeno moderno muito atípico, porque é uma cidade de uma nação atrasada que é construída por um tirano com a intenção de ser moderna. Só que ela nasce, portanto, com esse viés autoritário e vai demorar muito tempo para que o povo de São Petersburgo se torne os cidadãos de São Petersburgo. No começo, São Petersburgo, nos dizeres de Rousseau, é apenas um burgo, um ajuntamento de casas. Vai demorar muito tempo para que ela seja uma cidade, ou seja, um ajuntamento de cidadãos. E aqui ele vai, então, analisar um pouco da criação de São Petersburgo por Pedro o Grande e depois, na literatura, os seus desenvolvimentos, como aquele operariado russo, de como aqueles miseráveis integrantes do Estado russo, do serviço público, eles vão ganhando cada vez mais consciência e protagonismo na cidade até chegar aos desenvolvimentos do começo do século XX com a Revolução. E é muito interessante porque ele parte justamente dessa configuração da cidade e parte de uma narrativa em versos do Pushkin chamado O Cavaleiro de Bronze, em que existe justamente uma tematização de alguém que está numa posição subordinada e passa a ter que lidar com aquela figura que assombra a cidade, que é a figura de um tirano, representada por uma estátua, a do Cavaleiro de Bronze. Depois ele vai analisando, por exemplo, no Dostoiévski, várias etapas da tomada de consciência dessas pessoas miseráveis, do protagonismo crescente delas. A gente tem o início de Gente Pobre, que é o primeiro romance do Dostoiévski, em que tem um protagonista muito fragilizado, muito assim, vulnerável, sem poder, sem possibilidade de fala na cidade, mas que começa a falar. Ele já se torna um protagonista de um romance, ele se torna o protagonista de um romance epistolar, era um gênero sempre dedicado aos mais nobres, ele, um miserável, passa a escrever e ter essas cartas integrando um romance, então aqui já existe um movimento. Em O Duplo, o segundo romance do Dostoiévski, a gente vê a cisão desse miserável que já não consegue mais negar essa contradição que existe entre ele, a autoridade, as suas vontades, e existe, portanto, a cisão do indivíduo em que essa autoridade ela vai ser compartimentada num segundo eu. Aqui também é um movimento ascendente, ainda que sempre conflituoso, na integração desse homem russo à cidade. E em Memórias do Subsolo nós temos um capítulo também mais avançado dessa história, em que já há uma percepção maior das contradições e talvez uma iminência de um confronto, de um embate entre essas classes populares e aqueles que as oprimiam. Nesse meio tempo,
O Marshall Berman vai falar muito sobre a Avenida Neves, que é uma avenida de São Petersburgo que, apesar da cidade ser muito controlada pelo Estado, principalmente a partir de Nicolau I e da revolta dos dezembristas, ela se tornou um ponto de sociabilidade um pouco à parte desse controle estatal. Então ali era possível viver um pouco a potência dos bulevares parisienses, mais em São Petersburgo, ver e ser visto. As classes populares colidindo com as classes mais abastadas, tomando consciência delas e também das suas contradições, fragilidades e assim começando uma interação produtiva. Existe um conto do Gogol que se chama Avenida Nevsky, que está publicado pela Kozak Naif, que é justamente o conto que vai ser analisado aqui pelo Marshall Berman. Mas o Marshall Berman analisa mais, ele analisa um famoso romance russo que ainda não temos entre nós, que é O que Fazer, um ponto de interrogação, do Chernyshevsky. Ele analisa depois a obra do Mandelstam, que está ali já no período pós-revolução. E aí, o que virou desse conflito entre esse cidadão e essa cidade num mundo que supostamente é um mundo muito mais favorável a ele? Ele vai analisar também um outro romance, que também não temos tradução, chamado Petersburgo, de Andrei Bieli, que é um romance monumental e que vai ter uma aura, digamos assim, de Ulisses, do James Joyce, mas em São Petersburgo. Tudo de modo muito rico e de modo a identificar o que é próprio nessa sociedade mais atrasada que vive a modernidade de um modo diferente. Muito claro aqui nessa sociedade russa, e também podemos pensar e extrapolar para a sociedade latino-americana, aquele primeiro conflito do Fausto, de um intelectual que toma consciência de tudo, que tem um intelecto, portanto, muito dinâmico e agitado, mas que percebe ao seu redor uma grande estagnação. Esse foi o movimento dos russos, né? Uma mente muito viva, muito moderna, muito avançada, mas um entorno feudal e que parecia não mudar nunca. Marshall Berman também vai concluir o livro falando sobre um fenômeno menos conhecido para nós brasileiros, e aí já tendo mais a ver com o urbanismo e a arquitetura, mas nem por isso menos interessante. Lá em Nova York, no século XX, já sendo Nova York uma cidade super edificada, houve todo um movimento de um personagem que tem muito do Fausto, no sentido de mobilizar grandes forças, até poderíamos dizer o inconsciente coletivo, em prol dos seus grandes projetos que supostamente beneficiariam a população. Então são projetos de construção de parques, de rodovias, de metrô, de vários pontos da cidade desses importantes de acesso, de trânsito, mas que envolviam, e aí está a questão da modernidade, uma grande destruição. E uma dessas destruições que o Marshall Berman tematiza é justamente a do Bronx, aquele bairro um pouco mais periférico em Nova York, em que ele, como um oriundo da classe judaica, vivia, uma classe judaica mais pobre, mas muitos negros, imigrantes, etc., pessoas menos favorecidas. E existe todo um processo, digamos assim, de urbanização do Bronx que também destrói o Bronx. Porém, ele percebe aqui não só o malefício disso, mas a contradição. Afinal de contas, o Bronx, na visão dele e dos amigos, era sempre o bairro que quem morava lá queria um dia sair dele em prol de um bairro melhor. Então, se o cara, o Moses, ele se chama Moses, Robert Moses, se o Robert Moses faz um plano em que ele simplesmente destrói o Bronx e transforma ele nessa outra coisa, ou próximo disso, na verdade, ele está consumando, antecipando esse sonho que é constitutivo do próprio Bronx. Porque ninguém que estava no Bronx queria ficar no Bronx. Então, se vão destruir o Bronx, por que reclamar? Mas é justamente mais nuançado do que isso. E é nessas nuances que o Marshall Berman vai trabalhar. É um capítulo bem interessante mesmo. O Marshall Berman vai estar sempre associando e ligando essas ideias, então Moses vai ser muito associado ao Fausto, e é natural essa associação, e o livro todo é muito bem amarrado. E aqui a gente pode fazer um diagnóstico final em que se percebe que a modernidade
ela é instável por natureza. Então, tomar consciência dessa instabilidade que é constitutiva do nosso tempo traz uma certa calma, porque pelo menos passamos a não conflitar com isso e a aumentar as possibilidades do problema. Porém, essa questão da criação que envolve a destruição continua um ponto de interrogação. Até que ponto isso é possível, viável, sustentável? Como escapar disso? É possível escapar disso? Ou o mundo estagnado que surgirá será igualmente opressor? Porque os mundos estagnados de outrora foram opressores a seus modos. Então é uma equação muito difícil de solucionar, mas talvez ter a ideia de que a contradição é constitutiva já seja um ponto de paz interna e de conseguir seguir o caminho de forma mais tranquila. Eu mencionei a palavra sustentável aqui e ela é muito importante porque ao final do livro o Marshall Berman vai falar justamente dos problemas ambientais que nós vivemos, que parecem querer, e essa é a recomendação, né, que a gente passe a um mundo muito menos produtivo, muito menos consumista, um mundo menor, mais tranquilo, menos veloz, em que a coisa passe a acontecer mais no ambiente micro do que no ambiente macro, digamos assim. Só que qual é o problema? Para a gente conseguir transformar o mundo tal como ele está hoje em dia, em um mundo pequeno do local, digamos assim, não é possível fazer esse processo desse modo local e pequeno. Para transformar o mundo em algo pequeno é preciso uma ação grandiosa, uma ação revolucionária que torne o grande pequeno. Mas essa ação revolucionária é justamente oposta ao próprio pequeno, ou seja, na solução até do problema ambiental, nós nos confrontamos com essa contradição constitutiva interna da modernidade, que é de tão difícil solução. Uma outra questão que ele exemplifica aqui, mais próxima de nós, e que tem muito a ver com a figura do Dr. Fausto, e que é até recente para nós no sentido do filme que foi exibido e muitos de nós assistimos, os cientistas nucleares que levaram ao projeto Manhattan e depois se engajaram em projetos de contenção das armas atômicas, eles têm muito de Dr. Fausto, no sentido da consciência do que estavam fazendo. O que eu quero dizer, não estou dizendo que são inocentes, mas o Fausto do Goethe, ele é alguém que tem consciência da criação e que envolve a destruição e vai então tentando equacionar isso, medir as variáveis e o que vale a pena. Ele não é alguém simplesmente ingênuo, otimista, que acha que pode simplesmente continuar causando tudo aquilo, todos aqueles malefícios e não pensa, não tem consciência a respeito disso. O Fausto tem, apesar de continuar. Os cientistas nucleares têm um pouco disso. Ao mesmo tempo que eles criam aquela arma de destruição em massa, eles não seguem simplesmente criando novas armas sem pensar muito nas consequências. Eles passam a ter um conflito interno e depois social a respeito dos perigos daquilo e começam a agir também em outras direções de contenção. Então, nessa dinâmica existe muito do Fausto e da própria contradição que move a modernidade, né? A criação das bombas atômicas é um exemplo muito forte dessa dicotomia da criação que envolve a destruição. É isso, pessoal. Falei muito, mas acreditem, falei apenas um pequeno excerto, uma pequena parte do que esse livro traz. Nas análises, por exemplo, dos romances russos, eu mal falei, eu não me debrucei tanto sobre o desenvolvimento do Marx a respeito das potencialidades da burguesia, né, de como a burguesia, na verdade, é quem movimenta o mundo na forma como o Fausto do Goethe propõe, mas que ela movimenta para uma finalidade única, que é angariar lucro, ao passo que o Fausto pensa no bem da humanidade, mas na teoria do Marx justamente esse desenvolvimento capitalista acaba promovendo um autodesenvolvimento, com esse autodesenvolvimento uma contradição, e nesse caldeirão tudo, quem sabe o comunismo possa surgir. É uma simplificação grosseira, mas isso também está no livro do Marshall Berman. Leiam este livro,
Eu tenho certeza de que ele vai ser transformador para vocês também. E quem sabe, sei lá, uma questão tão comezinha como engordar simplesmente comendo o que se quer ou passar a fazer exercícios e dietas tome uma proporção muito mais cósmica e fáustica depois de você ler este livro. Para mim, esse tipo de questão tomou esse tipo de proporção. Um abraço, até mais.